O papo que eu vi você, cara, foi com o Loduca, lá no Quem Somos Nós. Sim. 2017, Eu né? não lembro bem a primeira vez que eu já falei várias vezes com ele, né, na Eldorado e lá na Casa do Saber, ele é sócio da Casa do Pois Saber é, e mas ele eu vi tinha o o do. programa. Vi o do Quem Somos Nós, se não me engano foi em 2017. E lá você falou uma coisa que me impactou muito, que foi sobre behaviorismo. Lá que você falou que tem uma corrida bélica na psicologia e os behavioristas perderam feio. Isso eu tava no Eles quinto perderam período. essa corrida. Fala mais É, sobre isso, é o cara. seguinte, no começo do século XX, existiu uma questão muito importante na área da psicologia, que era a de transformar e não só da psicologia, tá? Essa é um momento em que a psicologia e a psiquiatria estão muito próximos, são uma coisa só na prática, Uhum. mas existe uma preocupação muito grande em tornar os conceitos replicáveis, em aplicar o método científico e assim por diante. Então, a tendência que vem do século XIX, a tendência que vem mais amplamente desde a Grécia clássica do que é o humano, que é a tendência de falar da mente Uhum. e, portanto, da introspecção, gera muita dificuldade de validação, de replicação científica. Então, muito em função dessas dificuldades, foi surgindo um movimento que a propósito, tem um paralelo na economia, Uhum. tá? Que é um movimento de basear as assunções naquilo que pode ser observado. E isso, no caso, por exemplo, na economia, na microeconomia, deu origem ao campo das preferências reveladas, o Samuelson, que é assim, o que é você gostar mais de banana do que de maçã? Na hora do vamos ver, você escolher mais banana do que maçã. Uhum. Mas não adianta eu falar assim, não, mas eu escolho mais banana porque eu tenho sei lá, uma coisa, um automatismo, ou porque eu sou uma pessoa dogmática e meu pai falou que banana é mais legal, mas no fundo, eu por mim comeria maçã para trocar por uma coisa que faz mais sentido. Eu por mim comeria chocolate. Eu escolho banana, mas eu prefiro chocolate. Essas coisas não existem, não. Preferir é fazer. E no campo da psicologia surgiu algo muito parecido, que é uma resposta, portanto, à busca excessiva da introspecção através do comportamento. Então, quais são os drivers da sua definição de eu? São os drivers do seu comportamento. Uhum. Esse é o behaviorismo. Que foi, em alguns momentos, radicalizado, né, no sentido de extirpar mais esse conceito de mente, e outros foi menos. Mas, de todas as formas, o que não entrava era, sobretudo, o tipo de teoria que envolve uma série de premissas que não podem ser testadas, e no final um arcabouço conceitual elaborado como o da psicanálise, entende? Uhum. Essa era a verdadeira oposição. Acontece o quê? No meio do caminho, primeiro foram surgindo os modelos baseados em neurociências, os mais simples, modelinhos de estrutura computacional, sobre atenção, sobre isso e aquilo, que foram bem acomodados pelas teorias behavioristas. Então não é que eles não foram. Uhum. Acontece o quê? Que o caminho natural, tá? O caminho óbvio disso tudo foi levar esse estudo da introspecção para o âmbito das coisas mais sofisticadas, da cognição social, Uhum. das emoções e assim por diante. E quando isso começou a ganhar terreno mesmo nos anos 70 e sobretudo nos anos 80, naturalmente essa tese de que a gente deve se relacionar cientificamente só com o observado, ou primariamente com o observado, começou a cair por terra. Porque eu já conseguia, a partir de ressonância, a partir de uma série de estudos que são também científicos, me Uhum. relacionar com o não observado. E é por isso que, no final das contas, o behaviorismo perdeu a corrida da ciência. Ele não perdeu em função das teorias elaboradas da psicanálise e coisa do gênero. Em relação a isso, ele simplesmente manteve uma oposição quase ideológica, ou às vezes ideológica mesmo. Ele Ideológica. perdeu em relação às evidências puramente técnicas, biológicas das neurociências. Show de bola. Cara, eu tô na psicologia, eu tô agora no 8º período. Nordeste, você deve estar anotando aí o sotaque. Bahia, Pernambuco. Aí você deve ouvir outros sotaques.
né? Um pessoal de fora Não, também. não muito, eu tenho sócio, eu estava ligado agora mais cedo com o pessoal de Recife, porque eu tenho uma empresa em Recife. Ah, que massa. Mas E aí... eu tenho parentes aí também. Ah, Lá, que né? massa. Não sabia, não. Mas eu queria saber sua trajetória acadêmica, cara. Eu sei que você veio da psicologia, aí depois mestrado com esquizofrenia, depois doutorado em tomar decisão. Teve iniciação científica? Como é que foi o processo aí? Eu não fiz iniciação. No meu tempo de graduação, eu basicamente escrevia poesia e fazia tudo, curso de tudo. Eu estudei na USP, a USP tem um campus muito bom para você conhecer tudo, porque as coisas são perto, né? É um campus, na verdade, curiosamente, é um campus que foi desenhado para as coisas serem longe. Tá? Não é bem que ele foi desenhado, ele foi ampliado nesse sentido, tá bom? Então, é um campus originalmente denso, que durante o regime militar foi apartado, ele foi expandido para as pontas, tá? Porque para evitar movimento estudantil e etc e tal. O resultado final foi oposto ao planejado e foi ótimo, porque isso fez ele ser um campus grande e que naturalmente foi sendo povoado para dentro. Então, eu não sei se você conhece o campus da USP, mas tem uma praça no meio. Cara, é maravilhoso, é demais, simplesmente demais. As putas faculdades maravilhosas, mega projetos arquitetônicos, umas praças, uns lugares de interação absolutamente fantásticos, puta vibe. E uma abertura que eu acho que se mantém, não tenho tanta certeza de todos os detalhes, mas tenho a impressão que se mantém, para que você entre no curso que quiser, faça o que quiser, ponto final. Então foi penetra mesmo, assim, ouvinte penetra, não é nem o ouvinte que vai em todas as aulas. O ouvinte de 70% das aulas e muitos cursos da filosofia, eu diria que assim, o que eu mais assisti foi filosofia, mas também os cursos das letras, bastante coisa em linguística, pegou bastante para mim. Basicamente esses no começo, letras e filosofia, das ciências sociais também, bastante coisa na FEFELESH, eu ia muito lá no departamento de filosofia, letras e ciências humanas. Tô com o livro do Pinker aqui, inclusive, o Novo Iluminismo. Ah, tá, que legal. E aí, um pouco para frente, quando eu já estava mais já mais próximo do fim do curso, aí eu comecei a fazer umas coisas mais exatas, assim. Aí eu fiz uns cursos no IME, aí eu fiz economia, eu fiz a FEA, economia na USP praticamente inteiro, eu fiz uma formação extraoficial em economia, vamos dizer assim, que foi o que no final das contas me levou lá para fazer o doutorado na área de tomada de decisão. Mas é isso, eu escrevia e vivia por ali, assim, era uma espécie de vagabundo profissional, ficava lá, circulando. É isso. E isso aí fez toda a diferença na minha vida. Legal. Depois eu fui fazer um mestrado e depois, enfim, no meio do mestrado, meu mestrado originalmente era com arte e esquizofrenia. E aí eu era bem legal, mas sabe a sensação de que você está sambando numa coisa? Falava de esquizofrenia, do paciente, mas ninguém sabia direito o que era, que raios era isso, que sintoma tinha o paciente, era tudo muito idealizado, o que é legal, tá? Eu acho que até que se eu tivesse relaxado um pouco mais, eu teria tido uma experiência boa ali. Eu até tive uma experiência boa, mas teria uma puta experiência. Mas eu não relaxei, eu fiquei altamente incomodado com a ignorância geral que eu vi ali, que era minha, mas também era do meu orientador, que é uma estrela, tá? Sem propósito, super estrela internacional, mas achava que ele não sabia porra nenhuma sobre esquizofrenia. Eu acho que não sabia mesmo, mas não era o interesse dele, ele sabia sobre arte. E também o grupo, eu achava que o grupo não... que ninguém sabia nada do que interessava, porque eu achava que o que interessava era a doença, já que a gente estava falando de arte bruta, arte de paciente, enfim. E aí eu saí disso, fui fazer um mestrado com psiquiatra mesmo, lá na USP, mas uma linha um pouco mais etiológica, epistemológica, e ali eu acabei dando uma mergulhada na ciência mais hard, assim. E assim foi. Show de bola. E sobre o que foi seu TCC? Como é que foi esse processo? Não tem TCC. Não tem TCC? Ah, não sabia, que aqui tem. Nunca fiz TCC de nada. Meu TCC verdadeiro foi de poesia, que é o que eu escrevia. Ah, que legal. Poesia. Cara, me diz uma coisa, quando a gente vai falar assim de ciência, os acadêmicos, eles não estão, ao meu ver, tão inseridos assim na vida pública e nos meios de comunicação. Até que estão, mas talvez não... Alguns. Tem alguns. Você vê, o Haddad é professor da USP, hein? Pois é, o cara né? tem grande chance de ser governador de São Paulo agora, ele é professor da USP.
Tem muitos, tem muitos. É que o que a gente não tem, na minha opinião, desculpa te cortar, mas assim, o que a gente não tem é esse caminho do meio, essa camada do meio. Ou a gente tem umas mega estrelas que, a propósito, vieram da universidade e tal, e são não só estrelas, essas pessoas né, que são ali expoentes de alguma coisa. Comunicadores fantásticos, né? Ou a gente tem aquela pessoa que está numa espécie de bolhazinha. Não tem essa vida pública mais de impacto médio. Mas o que é que você pensa nesse sentido da psicologia? Eu sinto que a gente não tem tanto espaço, assim, né? De saúde mental. Eu acho o contrário. O contrário. É o que mais tem espaço, lógico. Cara, verdade seja dita, não tem assunto que mais interesse o ser humano hoje em dia, a propósito no passado também, mas hoje em dia, do que a psicologia. Não tem nada que interessa igual. Muito interessa 1000 vezes mais que ciências sociais, 1 milhão de vezes mais que medicina. Ninguém tem saco para essas coisas. Do que ciência da computação. Nada interessa as pessoas. Filosofia interessa, mas menos. Nada interessa o ser humano como o funcionamento da mente. Nada. É a nossa última fronteira, é o que as pessoas não sabem direito o que é o que define para que lado vai o barco, né, o futuro. É um assunto que realmente a gente tem como o principal na nossa vida pessoal, porque no final dos contos se conhecer é a grande missão. Então eu acho que não, acho que é o oposto. Eu vivo muito hoje em dia por uma questão involuntária na esfera pública. Entrevisto tudo que é assunto, falo tudo que é assunto, o presidente programa de TV, faço sei lá o que mais. Então eu posso dizer que eu tenho muito esse termômetro. Por exemplo, eu escrevo minha área na minha coluna, que hoje em dia, por sinal, uma curiosidade, é a mais lida do Brasil na área, é Legal. tecnologia. Coluna de tecnologia mais lida do Brasil. Eu vou te falar, o assunto tecnologia não dá 1/10 do Ibope do que uma coisa sobre a mente humana. Não 1/10. Pois é, cara, mas eu sinto ainda que os psicólogos não ocupam tanto esses espaços. Eu não consigo pensar tanto nos psicólogos comunicadores. Não é que o espaço não exista. Sim, você tem razão. Entendeu? É outra coisa. É que os psicólogos, em geral, não ocupam esse espaço. Esse é um fato. Tá? E por que você acha isso? É isso que eu queria perguntar de primeira, mas aí eu não soube me expressar direito. E aí, por que a gente não tá ocupando esses espaços aí? Por exemplo, você fala mais tecnologia e neurociência, mas não é bem a psicologia, regulação emocional, habilidades sociais, sabe? Sim, não é, exatamente. Por que a gente não está ocupando esse espaço? Hipóteses? Ótima pergunta. Hipóteses? Eu não sei, não. Eu não sei qual é a mais forte, mas eu tenho algumas hipóteses que eu acredito que em algum nível tem sua validade. A primeira delas é a seguinte. O mundo da psicologia é um mundo que tem um componente endógeno muito forte ligado às escolas de pensamento da psicologia. Por exemplo, por que eu vejo na minha vida pessoal que eu falo sobre psicologia numa boa? Porque eu não sou freudiano, eu não sou junguiano, eu não sou behaviorista, eu não sou cognitivista, eu não sou porra nenhuma na psicologia. E por que eu não sou porra nenhuma, perdão a palavra, na psicologia? Porque eu fui alguma coisa na psicologia há 15 anos atrás. O que você era? Entende? Eu diria que eu era mais um entusiasta da fenomenologia. Que legal. Área mesmo sempre que eu gostei insights, assim, qual que é a minha visão do mais interessante das coisas. Merleau-Ponty, Russell, do ponto de vista enfim, a fenomenologia em geral, tá bom? Mas passou para mim. Eu cito Freud, eu cito Jung, eu cito o Kraepelin, que é o clássico da psiquiatria careta. Tudo faz essas coisas, porque para mim tudo isso é parte de um grande arcabouço de conhecimento do passado em que ninguém tá certo. Porque não tem esse papo de certo, um negócio que foi... O Freud não tá certo. Ninguém escreve um negócio e 100 anos depois está certo. É certo em ciências exatas, tipo uma lei da física. O que eu faço é abrir um caminho e as coisas vão seguindo. Então, você entende? Existe depois de um tempo, pelo menos a minha sensação, quando você lê bastante, você está no debate da coisa, enfim, que a fila anda, que as coisas começam a ficar meio relativizadas. Se eu fosse atender de novo na clínica, que linha que eu ia seguir?
Mas nenhuma dessas daí. Não tem sentido essa discussão, entendeu? Eu ia fazer uma linha que é combinar coisas baseadas em evidência, que tem um aspecto experimental, quando o paciente é mais quadradinho, mais doente, tem mais uma questãozinha, com outras que são mais da psicanálise, com aspectos da fenomenologia, que não é um oba-oba, foda-se, teoria de tudo. É o contrário, é uma coisa que você faz depois de você ter exercido o conhecimento e a aplicação prática dele numa linha, na segunda linha, na terceira linha, uma hora você meio que, não é nem que você desenvolve a sua, eu poderia dizer assim, seria meio arrogante, é só que você tem um bom senso de combinar essas coisas, como todo terapeuta bem vivido, com uma boa cultura faz. Então, voltando à sua questão, o primeiro ponto são essas linhas. O problema é isso. O cara quer falar por aí como psicanalista. Mas essa é uma visão tão... É tipo assim, eu vou falar aí pelo mundo como biólogo. Tá bom, mas que coisa mais chata. Pensa a natureza humana e não a sua linha de pensamento privilegiada. Ela tem que ser uma linha que é privilegiada por você, mas que você tem que ter consciência que ela explica umas coisas e não explica outras. E mesma coisa para todas as outras linhas. Entendeu? A psicologia tem muito esse problema das caixinhas, que é um problema da filosofia. Olha só que interessante. Os grandes filósofos, assim, é uma coisa que é uma discussão complexa, né? Quem são os grandes pensadores vivos? Então, os grandes pensadores são aqueles pensadores, no meu entendimento, que são considerados grandes pensadores por outros grandes pensadores. Simples assim. Entende? Então, o grande pensador não é o cara que escreve no jornal. É o cara que o outro grande pensador considera um grande pensador. Então, se a gente aplicar esse paradigma, os grandes pensadores da filosofia são essas pessoas que estão nas grandes universidades, que sabem de verdade o histórico de um pensamento, e a partir desse histórico fazem uma reflexão profunda e acrescentam alguma coisa ali, né, nessa linha. Esses caras também quase nunca são ouvidos em lugar nenhum. Mas por quê? Entre outras coisas, tá? Porque é muito complexo, que é chato, sei lá. Não, mas tem uma outra coisa. É porque apesar da pessoa ser um grande pensador, essa pessoa está olhando dentro de uma caixinha de discussão. Quando você vai para o debate público, não interessa tanto a sua caixinha, que nem me interessa tanto se você é professor titular, livre docente, adjunto. O mundo lá fora quer que se foda essas coisas que parecem tão importantes, entendeu? Esse é o problema. Então, curiosamente, quem está na mídia falando sobre filosofia não é considerado grande filósofo por nenhum grande filósofo. Isso é uma coisa óbvia. E a mesma coisa se aplica a quase todas as áreas. Isso aí não diminui quem fala sobre filosofia na mídia, nada disso. Isso só mostra como a coisa funciona, entendeu? Que isso não é que quem está falando lá na mídia está fazendo errado. Quem está fazendo errado é quem sente uma aspiração, sente uma contradição entre as coisas, e ao mesmo tempo tem esse espaço de especialista dentro da academia. Que não é que a academia é uma torre de massinha lá. Não, cara. É onde as melhores discussões, as mais importantes, mas mais tudo. Indiscutivelmente. Então, o melhor filósofo é o filósofo considerado bom filósofo pelos outros grandes filósofos. O melhor psicólogo e assim por diante. O problema é que, para você sair desse espaço para o espaço público, você tem que abandonar o seu uniforme de trabalho, a sua caixinha, a sua linha privilegiada de pensamento e pensar a cultura. Então, essa é a primeira razão pela qual eu acho que a psicologia não viceja no espaço público. A segunda é que existe, a segunda é mais complicadinha, existe uma certa competição entre saberes, por assim dizer, tá? E a psicologia, por natureza, por uma questão que eu não está curioso, cultural do Brasil, ela é uma área meio soft, entendeu? É coisa de gente boazinha, é coisa de gente que abraça, né? Que dá abraço, é isso. Nos Estados Unidos não é. Você vê o Steve Pinker, psicólogo, cara, você vê ele, é um cara difícil, arrogante, irracível, entendeu? É o último cara que vai te dar moral em alguma coisa. Pelo contrário, ele vai te mandar para aquele lugar. Você entende? É da natureza da coisa. Aqui é assim. A psicologia está muito ligada a essa coisa, né? É tipo o Rogers, entendeu? Negócio meio humanista, né? Então o que acontece? Nessa corrida, por assim dizer, pelos memes do espaço público, ela acaba muitas vezes atropelada pela medicina, você tem um monte de médico falando sobre a mente humana, entendeu? O cara estudou neurologia, ele vai falar sobre a mente humana, que ele nunca estudou de verdade como um sistema, não, ele estudou o neurônio.
mas ele fala com uma propriedade total. Sim. E ele se sente empoderado. Por quê? Ele não está errado. A sociedade empoderou ele disso. Alguém está perguntando para ele que raios ele acha disso aqui que está acontecendo. Por que as pessoas estão brigando na Ucrânia? Entendeu? Ele fala. Porque ele foi chamado para falar. É isso. O problema não está nele falar. Ele está certo. Ele está ajudando a sociedade, inclusive. Perdendo o tempo dele para falar, ele ou ela. O problema está por que a sociedade não vai atrás, os jornalistas, assim por diante, atrás dessas pessoas que têm este conhecimento. Eu acho porque uma das razões é que isso tudo tem um processo de backstage. E nesse processo de backstage tem quase essa competição, uma espécie de competição entre os saberes. Então, por exemplo, porque esse espaço do neurocientista, que é uma coisa quase intuitiva na minha vida, entendeu? Estudando neurociências, e realmente estudei, e tem uma definição muito clara para mim do que é neurocientista. Neurocientista é o cara que tem doutorado em neurociências, ou pelo menos um mestrado. Não é que eu decidi que eu gosto de neurônio, não. Essa é uma profissão técnica de pesquisador. Pesquisa que raios acontece numa área que você não consegue ver de fora, que é o seu endofenótipo do cérebro ou do sistema nervoso em geral. Isso é neurocientista. Só virei neurocientista porque eu fiz um doutorado em neurociência, não porque eu fiz um mestrado em psiquiatria. Mas, enfim, um pós-doc também. Mas, resumindo, no espaço de neurocientista existe muito mais, né? O campo é muito mais rico para você falar sobre a mente, o cérebro e qualquer coisa que envolva a cultura. Olha que paradoxo. É como se houvesse menos respeito pelo conhecimento mais sofisticado de todos, que é da psicologia. Por quê? Na minha visão, porque existe a competitividade e a psicologia é muito boazinha com isso. Assim, ela não sabe, não é uma área em que os conselhos, entendeu? Tem toda uma questão por trás, uma questão política. Ocupar seu espaço. É que nem aquelas discussões do ato médico, não sei o quê. Cara, Estados Unidos, que é o nosso modelo, o espaço de atuação do psicólogo é muito maior do que aqui. Por quê? São quedas de braço que são perdidas pelos psicólogos no Brasil. Esse é o... Aqui não fazer acupuntura, eu tô cagando se fizer acupuntura nos Estados Unidos. Na verdade, mesmo a relação com o remédio, é outra vibe, é outra total. A diferença entre a psicologia e a psiquiatria é muito mais tênue do que aqui. Aqui tem essa coisa que não, o cara tem que ser médico para falar das coisas da mente. Não isso em lugar nenhum é assim. E tem umas coisas que são até meio desrespeitosas para pensar no plano de saúde. Para você conseguir um psicólogo, você tem que ter um aval de um médico. Uma coisa muito estranha, né? Entendeu? Exatamente, tira a autoridade completamente. São essas esse é o pano de fundo para a coisa. Na prática, assim, a psicologia no Brasil ela é desprestigiada. Esse é o porém. Essa é a primeira razão da falta de gente do espaço público, é a questão das escolinhas. A segunda prestígio. É o desprestígio. E você pensa que a gente é uma categoria desunida? Eu tô te colocando como psicólogo também. Sim, eu... Que os médicos parecem os taxistas, né? É uns negócio assim. Eu diria que sim, que eu acho, eu tenho a impressão que sim, mas eu seria um hipócrita de discutir isso, porque eu sou eu sou o cara que desune por definição, tá? Assim, eu não participo em nada da psicologia, nada. Eu não posso falar em nome da psicologia. Uma coisa você perguntar pra mim, por que você acha que os engenheiros falam um pouco na mídia? Eu vou teorizar igual eu falei aqui sobre psicólogo. Eu não me vejo, eu não ganho dinheiro, não que eu ligue, mas enfim, não é meu... Entendi. Tô cagando, assim, na prática, entendeu? Não entra nem nas 10 da minha vida, assim, a questão. Então, eu seria hipocrisia minha de ser. Tudo que eu posso dizer é, se eu acho que os psicólogos são desunidos, cara, mais ou menos, quer saber a verdade? Do que eu lembro, não acho que são tão desunidos, não. Eu acho que os conselhos funcionam, eu acho que os grupos funcionam, teus amigos da faculdade, as pessoas são unidas na psicologia, sim, são pessoas que gostam de gente em geral, então fazem amizades, e as amizades, no final, são o que dão a força das coisas. Então, não acho que não. Não acho que é isso, não. Eu acho que é outro papo. É o seguinte, você pode ser unido, mas mesmo assim ser desprestigiado. O problema está no desprestígio. E eu acho que o desprestígio tem a ver com o fato de que no Brasil, o Brasil é o seguinte, pensando agora, organizando melhor o raciocínio, o problema é o seguinte, no começo do século XX, a filha do dono de escravo, neta do dono de escravo, da família tradicional brasileira, ela vai ter um filho homem
que vai ser advogado, engenheiro ou médico. Esse é o porém. Sim. Entende? Essa é a questão. O Brasil tem essa mentalidade até hoje. Seu filho, você tem um filho, ele tem 22 anos, e tal. E aí, ele estuda medicina, direito ou engenharia? Você entende? Esse é um negócio. A mulher fica em casa não fazendo porra nenhuma. Aí, a partir de determinado momento, a mulher vira professora. E aí, já que ela é professora e tem saco e cuida de criança, ela vira pedagoga também. E já que ela vira pedagoga, ela vira psicóloga. Até outro dia, a psicologia é acusada de profissão de mulher. Olha que absurdo existir profissão de mulher. É ridículo. Mas é isso. Quando eu estudei na USP, eram 2 mulheres ou 3 mulheres para cada homem. Hoje em dia não é mais, é meio a meio. Mas até outro dia era assim. Você entende o problema? E isso, num país machista como o Brasil, isso é sinal de desprestígio. Então é questão de subcidadania brasileira, né? Trazendo... Essa é a questão, entendeu? Essa não é uma realidade da medicina, é uma realidade da psicologia. Por sinal, sabe, na verdade não é só da psicologia, é a realidade da fisioterapia. Fisioterapia é prestigiado, entendeu? É isso. Na prática, o que significa num país machista como o Brasil? Considerado profissão de mulher, considerado uma coisa que, o médico vai te passar lá uma fisioterapia aí para um paliativo, qualquer coisa. Entendeu? É assim que é tratado. E continuando essa grande viagem hipotética aqui nossa, você acha que se a gente tivesse um conhecimento assim de marketing, de copyright, sei lá, do caralho a quatro, nesse sentido assim de convencer as pessoas como o mercado faz, a gente ganharia um espaço, no sentido de vender o peixe mesmo, e que a gente não tem? Não acho isso, não acho. Não acho? Por quê? Não acho que as coisas vêm por esse tipo de assunto, não é assim. São discussões de poder muito mais profundas, são essas que eu estou te falando. Estruturais, né? É assim, o que precisa é vitórias no Congresso, entendeu? Entendo. É isso. É vitória, tipo, por que o plano de saúde, por que o cara para ir no psicólogo, ele precisa passar pelo clínico geral, pelo psiquiatra. Entende? Então existe um descompasso que é meio político nessa profissão, que não é mais a minha há muitos anos. Mas é isso que eu acho que não tem nada a ver com fazer marketing. Pelo contrário, se você for ver pelo marketing, a coisa está bombando sozinha. Séries de TV, a novela que tem o terapeuta, entendeu? Todo mundo entende que isso é importante. A questão é de espaço mesmo real, político. Pronto, vamos de saideira. Eu quero saber o que é que você acha de práticas baseadas em evidência. Agora criamos uma instituição, né? A Associação Brasileira de Práticas Baseadas em Evidência. E você vê com bons olhos, Claro, evidência simplesmente significa que você tem mais chance de acertar. Evidência é justamente, você para ver assim, tudo que você pode fazer está imerso em ruído, tá? Estocasticidade. A evidência é o sinal dentro do ruído. A melhor coisa que você pode fazer para garantir que alguma coisa dê certo é replicar algo que já deu certo. É um truísmo. Então, com certeza, eu sou a favor. O que eu acho que é limitante é o seguinte, não vamos esquecer que o behaviorismo radical é a prática baseada em evidência. É assim, a gente tem que tomar um cuidado sempre no entendimento dos limites até onde a gente pode ir sem evidências. Porque no estudo da mente, no entendimento da humanidade de uma pessoa e sobretudo a pessoa inserida na cultura, a gente tem uma série de coisas que tem poucas evidências porque elas são de difícil replicação, entende? Então, ou pelo menos o pequeno número de registros de um fenômeno não necessariamente inviabiliza a produção de uma reflexão interessante. Preservado esse ponto, práticas baseadas em evidências são o melhor caminho, com toda certeza, não só para a psicologia, mas para qualquer ciência. Então eu quero agradecer, tá? Brigadão. É um prazer. Imagina. Pronto, valeu. Tchau, boa noite. Valeu, a gente vai falando aí. Um abraço. Valeu. Tchau.